Olá, tudo bem? Meu nome é Alan e sejam todos bem-vindos ao canal Leão de Judá. Hoje vamos explicar cada um dos dons do Espírito Santo, quais são e o que acontece com quem tem algum deles, pois ele é dado cada um conforme a um propósito e necessidade, e acabar com as falsas profetadas e todo este reteté. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim, como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem-se um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo nos informa que os dons espirituais são bênçãos e habilidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo, o nosso Criador. O Criador dá gratuitamente algum dom para um fiel e obediente às suas leis e mandamentos e seguidor do Messias. Ao receber algum dom, ela se fortalece e poderá ajudar também o irmão. Dons espirituais. Dom da palavra de sabedoria. Porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo que se deseja nada pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. E crescia o Messias em sabedoria, estatura e graça diante do Criador e dos homens. A sabedoria é um dom do Espírito Santo, ele é dado de graça ao homem fiel e obediente aos 10 mandamentos e seguidor do Messias. Inspira o homem a saber o que deve fazer e qual será o seu comportamento em cada situação, em cada vez que tem que resolver um fato ou um problema, e tomar a decisão certa em cada decisão. A sabedoria é a parte prática do conhecimento que você adquiriu. Inspira o homem como agir e falar com inteligência em situações da nossa vida e na vida de um irmão, levando a decidir acertadamente de acordo com a vontade do Criador, no dia a dia, no casamento, no trabalho, educação dos filhos, no relacionamento com o próximo e o principal, no relacionamento com o Criador, sendo fiel e obediente, características de um seguidor do Messias. Portanto, a palavra de sabedoria é uma palavra, atitude ou ação que faz com que os acontecimentos passem a decorrer segundo a vontade do Criador, e também que as pessoas percebam a verdade que antes não conheciam. Agora eu te pergunto, aonde está a sabedoria dos ministérios de hoje, que não acatam e não obedecem os 10 mandamentos e estatutos que o Criador ordenou a obedecer? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Dom da palavra do conhecimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento do Criador. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. O meu povo está destruído, porque lhe falta conhecimento.
Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Criador. Também eu me esquecerei de teus filhos. O dom da palavra do conhecimento é o saber teórico. O conhecer da palavra do Criador é a sua vontade na nossa vida, para depois usar a sabedoria para tomar a melhor decisão. O conhecimento da palavra que o Espírito Santo te concede não só te ajuda a ser guiado por ele, mas também pode passar este conhecimento para o próximo, para exercitá-lo, para a obediência e a fé. E com este dom do conhecimento, você debate e combate as falsas doutrinas e acaba mostrando o verdadeiro conhecimento da palavra do Criador. Temos que conhecer aquele a quem buscamos e servimos. Dom da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra do Criador, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abraão, quando chamou, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. A fé é um dom que é a base firme das coisas que não vemos. A fé, portanto, atua em duas frentes: as coisas que esperamos e as coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar o nosso Criador, pois o nosso Criador é um espírito invisível. Abraão obedeceu e mostrou a sua fé com obras, ou seja, acreditou e obedeceu. Não devemos apenas ter fé, e sim ter obras, para assim mostrar a nossa fé. Pois até o diabo tem fé. E qual é a nossa obra? A obediência dos 10 mandamentos e suas leis. Se purificar e se santificar dia após dia. Isso nos mostra que, apesar da fé ser espiritual, trata-se das coisas que não vemos. Ela é atuante em nossa vida prática, mas não para nos conceder aquilo que queremos. Pelo contrário, a fé se baseia-se na vontade do nosso Criador para a nossa vida. Visto que a justiça do Criador se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. De fato, sem fé é impossível agradar o Criador, porquanto é necessário que aquele que se aproxima do Criador creia que ele existe e que se torna galardeador dos que o buscam. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, pois pelas obras que a fé se consumou. Dom da cura. O dom da cura é uma habilidade dada pelo Criador para tratar os males físicos da vida, emocionais e espirituais. Esse dom era um dos mais usados pelo Messias e seus discípulos. Eles realizavam inúmeras curas. Este dom é de especial valor. Infelizmente, nem todas as pessoas serão curadas. E o fator predominante é a falta de fé. A pessoa dá lugar à dúvida e o milagre não é operado. Pois sem fé é impossível agradar o Criador. Infelizmente, hoje as curas são usadas como forma de marketing para atrair mais membros, e mais membros, mais dinheiro. Hoje é difícil ver uma verdadeira cura. Infelizmente, os ministérios das sombras tomou conta em todas as partes. Muitas são falsas curas e a maioria das curas são forçadas e mentirosas, como as falsas manifestações demoníacas e pactos espirituais para fazer toda a arte teatral. Seguiram-nos muitas multidões e curou-os ali. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Dom de milagres.
O milagre é um dom de operação de poder que ultrapassa as leis naturais. Na Bíblia tem milhares de testemunhos de milagres, desde o próprio ato da criação dos céus e da terra, os sinais feitos no Egito para tirar o povo da escravidão das mãos do faraó, milagre dos profetas, milagres do Messias com as suas curas, acalmando a tempestade, andando sobre as águas, transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes, ressuscitando mortos. Esse dom gera confiança e autoridade, que também pode ser confundido com o dom da cura. Mas a operação dos milagres envolve ação que vão além da cura do corpo físico. Atos sobrenaturais podem acontecer e ficar sem explicação humana. Esse dom é muito usado pelos falsos profetas e falsos cristos. São verdadeiros charlatões para atrair novas ovelhas e segurar aquelas que com eles estão. E assim aumentar sua popularidade e sua margem de lucro. As pessoas ficam tão cauterizadas que mesmo não curadas e não verem milagres em sua vida, continuam presas nestes enganos. Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante do faraó, e o bordão se tornará em serpente. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Na quarta vigília da noite, foi o Messias ter com eles, andando sobre o mar. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou o Messias, desatai-o e deixai-o ir. Dom da profecia. No Antigo Testamento havia um ministério profético, reconhecido por toda a nação. Mas hoje não existe esse ministério. Porém, muitos ministérios do sistema religioso se arriscam com suas profetadas e visões, sonhos e revelações, levando o povo ao erro e engano. Na Antiga Aliança, quando o profeta era de fato o homem do Criador, nenhuma palavra deixava de se cumprir. A profecia é, portanto, uma descrição antecipada da vontade do Criador, quer como referência do passado, presente ou do futuro, mas um dom dado ao fiel e obediente aos mandamentos do Criador e sua fidelidade com o Messias, nosso Salvador. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Criador de Israel, não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo a vosso desejo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte do Criador, movidos pelo Espírito Santo. O dom do discernimento de espírito. O dom do discernimento de espírito é um dom imprescindível. É um dom espiritual concedido aos fiéis obedientes à lei do Criador e seguidor do Messias. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente, a verdade da mentira. Com esse dom, nós podemos discernir e provar se o espírito procede do Criador ou de um falso espírito. Infelizmente, a maioria não tem esse dom e acabam sendo enlaçados por qualquer vento de doutrina, pois ela não buscou o conhecimento do verdadeiro Criador e rejeitou obedecer aos seus mandamentos e seus estatutos, e deixou de seguir o Messias e passou a seguir a falsos cristos, falsos pastores e falsos profetas, que esse tal tem o espírito do anticristo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito do Criador, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, os espíritos se procedem do Criador, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Dom de diversidade de línguas.
Chegou a hora do dom de falar de línguas, um dom que muitos não entendem e muitos parecem que não vão entender. O Criador não é um criador de confusão, lembre-se disso. O dom de língua é uma habilidade dada pelo Criador a alguém para que haja comunicação numa língua que você não conhece e muito menos sabia falar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Notem que o primeiro dom que foi derramado com a descida do Espírito Santo em Pentecostes foi o dom da língua. Mas você parou para se perguntar por quê? Vamos ver a resposta na própria Escritura. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O intuito do dom de línguas era que seus fiéis, obedientes e eleitos seguidores do Messias falassem outra língua de uma forma sobrenatural para pregar para outras nações que não conheciam o evangelho. Passariam a conhecer em suas próprias línguas, através dos discípulos, as maravilhas do Criador. O Espírito concede este dom ao fiel, mesmo ele não falando latim, japonês, inglês, francês. Ele passa a falar para realizar a pregação para aquele povo de outra língua e nação. A própria Bíblia descreve isso. Vamos ver? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar da sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas do Criador? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Notaram que outras nações estavam entendendo as maravilhas do Criador em suas próprias línguas de nascimento. Os apóstolos falavam em línguas entendíveis, existentes em diversas nações. O Criador não é criador de confusão. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não se disserdes palavras compreendíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falassem ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de língua no mundo, e nenhuma delas carece de significação. Dom da interpretação de línguas. Quando alguém interpreta as línguas, todos entendem e são edificados. Quando isso acontece, não é mais o homem falando com o Criador, mas sim o Criador falando com os homens. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Mas agora chegou a hora do maior dos dons espirituais. E se você não tem, cai por terra todos os outros dons que você diz supostamente ter. Pois o que você pode ter é apenas costume, soberba e vaidade. O maior dom é o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas aí você se pergunta, o que é o amor? A Escritura Sagrada nos dá a resposta. Vamos ver? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vós ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nisto, conhecemos que amamos os filhos do Criador, quando amamos o Criador e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor do Criador, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhes o Cristo: amarás o Senhor teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Messias resumiu os 10 mandamentos em 2 máximas. Essas 2 máximas são os 10 mandamentos. Quem ama o Criador sobre todas as coisas, até acima do dinheiro, não coloca outro Deus na sua frente. Não adora a imagem de outro Deus e não se curva a ela. Não toma o nome santo dele em vão. Lembra-te do dia de sábado para se santificar e não realiza qualquer trabalho para fins lucrativos. Só se separa para trabalhar sua obediência e sua fé. Quem ama o próximo, como a si mesmo, ama seu pai e sua mãe no Senhor. Não ofende, não mata o próximo, não fornica e não adultera, na prática e nem na mente. Não furta nada de ninguém, não fala mentiras e não cobiça nada de ninguém. Vem com a gente. Obedecer é melhor que sacrificar.